Há documentos que nunca deveriam ter desaparecido, cartas em tratados, manuscritos em registros, que poderiam ter mudado tudo o que sabemos sobre o passado. Mas eles sumiram, não por acidente, não por descuido, não pelas chamas do tempo ou pela umidade dos porões esquecidos. Eles foram apagados, propositalmente, sistematicamente, por mãos invisíveis que trabalham nas sombras da história. Esta noite, vamos além das bibliotecas públicas e dos arquivos oficiais. Vamos explorar algo que poucos ousam mencionar: a Ordem dos Silenciosos, os apagadores de documentos, aqueles que decidem o que a humanidade pode saber e o que deve permanecer enterrado para sempre. Quem são eles? Onde começou essa prática? Por que certos papéis representam tanto perigo que precisam ser destruídos? E o mais perturbador de tudo, será que eles ainda existem? Será que ainda operam? Será que, neste exato momento, em algum porão escuro de alguma capital do mundo, alguém está queimando páginas que você jamais poderá ler? Deixe seu like e comente nos comentários qual mistério você quer que eu desvende no próximo vídeo. Porque a verdade, meu amigo, está escondida, mas pode ser encontrada. Se soubermos onde procurar, a história oficial nos conta sobre guerras, reis, revoluções. Mas há outra história, uma história sussurrada, uma história que vive apenas na ausência, no vazio deixado por documentos que não existem mais. Pense nisso. Quantas vezes você já ouviu falar de arquivos perdidos, de bibliotecas queimadas, de papéis que misteriosamente desaparecem dos cofres mais seguros do mundo? Coincidência ou algo muito mais organizado? Eles eram chamados de muitos nomes ao longo dos séculos. Os guardiões do silêncio, os apagadores, os censores invisíveis, mas o nome que vamos usar esta noite é o mais antigo, o mais secreto, a Ordem dos Silenciosos, uma irmandade que atravessa nações, idiomas, religiões e épocas, unidos por um único propósito: controlar o que a humanidade sabe sobre seu próprio passado. Não estamos falando de bibliotecários, não estamos falando de arquivistas honestos que preservam documentos. Estamos falando de algo oposto, de uma força que acredita que certo conhecimento é perigoso demais, que certas verdades não devem ver a luz do dia, que a história ela precisa ser moldada, editada, censurada, e eles têm feito isso há muito, muito tempo. Vamos começar onde tudo começou, na antiguidade, quando os primeiros impérios perceberam que quem controla os registros controla o passado, e quem controla o passado controla o presente. Era uma lógica simples, poderosa, terrível. No Egito Antigo, os faraós tinham escribas, mas também tinham outros, homens sem nome, homens que apagavam os cartuchos dos faraós caídos em desgraça, que raspavam hieróglifos das paredes dos templos, que reescreviam a história oficial para apagar rivais, fracassos, verdades inconvenientes. Eles não eram escribas, eles eram apagadores. Os primeiros da linhagem, havia um faraó chamado Ahenaton. Ele tentou mudar tudo, desafiar os deuses tradicionais, criar uma nova religião. E quando morreu, o que aconteceu? Seus sucessores tentaram apagar sua existência, literalmente. Destruíram suas estátuas, apagaram seu nome dos registros, desmontaram sua cidade sagrada pedra por pedra. Por quê? Porque ele representava uma verdade que eles não queriam que existisse. E quase funcionou, quase por séculos, né? Renaton foi esquecido, até que arqueólogos modernos encontraram fragmentos, pedaços, sussurros na pedra. Mas e se houvesse documentos? Papiros detalhando seus ensinamentos, suas visões, suas reformas? Onde estão eles, queimados, apagados pelos silenciosos de sua época? Na antiga Babilônia, havia bibliotecas magníficas, tábuas de argila contendo leis, poemas, conhecimentos astronômicos, registros comerciais. Mas quando um rei conquistava a cidade de outro, o que fazia primeiro? Destruía os arquivos, queimava as bibliotecas, apagava a memória do inimigo. Era a guerra cultural, guerra informacional, né? Funcionava. Os assírios faziam o mesmo, os persas também. Conquistar não era apenas tomar terras, era tomar a história, reescrevê-la, apagar o que veio antes. E para isso precisavam de especialistas, de homens treinados na arte da destruição seletiva. Não destruir tudo, isso seria óbvio, mas destruir o suficiente para que a verdade se perdesse. Para que restassem apenas fragmentos, contradições, dúvidas, e havia sussurros mesmo naquela época de que esses homens não trabalhavam apenas para um rei,
que formavam uma rede, uma irmandade, que se comunicavam através das fronteiras, que compartilhavam técnicas, que tinham um código, uma filosofia. Eles acreditavam que o conhecimento era perigoso, que o povo comum não deveria saber certas coisas, que a ordem do mundo dependia do segredo, do controle, do silêncio. Pense nisso. Se você soubesse que certo documento poderia derrubar um império, iniciar uma revolução, destruir uma religião, você o guardaria ou o destruiria. E se lhe dissessem que a paz do mundo dependia do desaparecimento desse documento, o que você faria? Os silenciosos tinham sua resposta: destruir, sempre destruir, porque a paz deles dependia da ignorância, e a ignorância dependia do silêncio. Na Grécia Antiga, havia filósofos que escreviam sobre democracia, liberdade, questionamento, mas quantos manuscritos se perderam? Quantas obras foram queimadas? Sabemos de dezenas de peças teatrais de Esquilo e Sófocles que desapareceram. Sabemos que Aristóteles escreveu muito mais do que chegou até nós. Onde está o resto? Perdido ou apagado? Em Roma, imperadores queimavam livros de adversários políticos, censuravam poetas, destruíam registros de conspirações, e havia homens, sempre homens nas sombras, responsáveis por isso. Homens que visitavam bibliotecas privadas à noite, que confiscavam pergaminhos, que garantiam que certas ideias simplesmente deixassem de existir. Eles não usavam uniformes, não marchavam em paradas, mas tinham poder, mais poder que muitos senadores, porque eles decidiam o que Roma lembrava e o que Roma esquecia. E quando Roma caiu, para onde foram esses homens? Desapareceram, ou encontraram novos mestres. Alexandria, a cidade do conhecimento, a joia do Mediterrâneo e sua biblioteca, a maior do mundo antigo, dizem que continha 500 mil de rolos, 500 mil de documentos únicos, filosofia, ciência, astronomia, medicina, geografia, poesia, história, tudo, né? Tudo o que a humanidade havia aprendido até aquele momento estava lá, em um lugar, guardado, protegido, catalogado, e então queimou. Mas como? Quando? Por quê? Essas são as perguntas que historiadores debatem há séculos, porque não há uma resposta clara. Não há um incêndio único, não há um culpado óbvio. Em vez disso, há silêncio, contradições, histórias que não se encaixam. E talvez, apenas talvez, isso seja proposital. A primeira história diz que Júlio César causou o incêndio em 48 a.C. Ele estava em guerra no Egito, cercado no porto de Alexandria. Para se defender, ordenou que os navios inimigos fossem queimados. O fogo se espalhou, atingiu os armazéns próximos ao porto, e alguns desses armazéns, dizem, continham rolos da biblioteca. Mas aqui está o problema. César nunca admitiu ter destruído a biblioteca. Outros escritores romanos nunca o acusaram disso, e a biblioteca continuou existindo por séculos depois. Então, o que realmente queimou? Parte da coleção? Cópias? Ou nada? Outra história diz que foi o imperador Aureliano em 270 d.C., durante uma revolta, ou o patriarca cristão Teófilo, em 391, que ordenou a destruição de templos pagãos, incluindo o Serapeu, onde ficava parte da coleção. Ou ainda os árabes muçulmanos, em 642, sob o comando do califa Omar, que teria dito algo terrível: se os livros contradizem o Corão, devem ser destruídos. Se concordam com o Corão, são desnecessários, de qualquer forma que sejam queimados. Mas será que foi realmente assim? Será que tantos incêndios, tantas destruições, tantas coincidências? Ou será que alguém queria que a biblioteca desaparecesse e criou múltiplas histórias para confundir, para que nunca soubéssemos a verdade? Porque aqui está a pergunta que ninguém faz. O que estava naquela biblioteca que era tão perigoso? Pense no que se perdeu: obras completas de dramaturgos gregos, tratados científicos de Arquimedes, mapas do mundo conhecido, registros de civilizações antigas, talvez até conhecimento de tecnologias perdidas, de navegações ali para terras distantes, de sabedoria que levaria séculos para ser redescoberta. E se havia documentos que provavam que a história oficial estava errada, que contradiziam narrativas poderosas, que ameaçavam instituições, religiões, impérios. Havia rumores mesmo na antiguidade de que a biblioteca tinha uma seção secreta, um lugar onde ficavam os documentos mais perigosos, manuscritos sobre magia,
profecias, conhecimentos proibidos, e que essa seção era guardada, não pelos bibliotecários comuns, mas por outros homens jurados ao silêncio. Homens que decidiam quem podia ler o que, eles eram os guardiões, mas também eram os censores, e quando chegou a hora, quando perceberam que Alexandria estava caindo, que o império estava mudando, que novas religiões estavam surgindo, o que fizeram? Salvaram os livros ou os destruíram, para garantir que certo conhecimento jamais caísse em mãos erradas? Há uma história, não confirmada, não oficial, mas sussurrada, de que, dias antes de um dos incêndios, carroças foram vistas saindo da biblioteca à noite. Carroças pesadas, cobertas, escoltadas por guardas. Para onde iam, ninguém sabe, mas alguns dizem que os silenciosos salvaram o que precisavam e destruíram o resto, porque eles não eram contra o conhecimento. Eles eram contra o conhecimento nas mãos erradas. E as mãos certas eram as delas, sempre as deles. Depois de Alexandria, o que aconteceu com esses documentos salvos? Para onde foram, Roma? Constantinopla? Algum mosteiro secreto nas montanhas? E quem os guardava, monges? Ou algo mais antigo, mais organizado, mais secreto? A queda de Alexandria marcou algo, um momento de transição. O mundo antigo estava morrendo. O mundo medieval estava nascendo e com ele novas formas de controle, novas instituições, novas ordens, mas o princípio permaneceu: controlar o conhecimento, controlar a informação, controlar o passado. E os homens que faziam isso na antiguidade? Eles não desapareceram, eles se adaptaram, encontraram novos mestres, novas capas, novos nomes, mas o trabalho continuou, o trabalho sempre continuou, porque enquanto houver documentos, haverá aqueles que querem destruí-los, e enquanto houver verdades inconvenientes, haverá os silenciosos. A Idade Média, a Era das Trevas, alguns dizem, mas será que foi escuridão acidental ou escuridão deliberada? Porque quando o Império Romano caiu, quando as bibliotecas públicas fecharam, quando o conhecimento clássico começou a desaparecer, quem assumiu o controle dos livros? Quem decidiu o que seria preservado e o que seria esquecido? A Igreja Católica. Ela se tornou a guardiã do conhecimento. Os mosteiros se tornaram os únicos lugares onde livros eram copiados, onde manuscritos eram preservados, onde a leitura era ensinada. E isso parece nobre, parece uma salvação, mas havia um preço: controle absoluto. Os monges não copiavam todos os livros. Eles escolhiam, copiavam textos religiosos, vidas de santos, comentários bíblicos, mas os textos pagãos, os filosóficos, os científicos, alguns foram preservados, sim, mas muitos foram destruídos, ou deixados para apodrecer, ou simplesmente ignorados até que se desintegrassem. Havia uma prática chamada palimpsesto: pegar um pergaminho antigo, raspar o texto original e escrever por cima, porque pergaminho era caro. E para que desperdiçar material precioso com textos pagãos quando podiam escrever salmos? Parece prático, mas pense no que se perdeu. Obras inteiras de autores clássicos foram raspadas, apagadas, escritas por cima, para sempre perdidas. Ou quase, porque tecnologia moderna, raios ultravioleta, técnicas de imagem, às vezes conseguem recuperar o texto original embaixo, e quando fazem isso, o que encontram? Peças de teatro gregas, tratados filosóficos e textos científicos, coisas que os monges consideraram menos importantes que mais uma cópia das escrituras. Mas será que era apenas uma questão de espaço, de praticidade? Ou havia algo mais? Uma política deliberada de apagar certos tipos de conhecimento? De garantir que apenas a visão de mundo cristã sobrevivesse? Havia mosteiros que se especializavam nisso, não em preservar, mas em destruir. Eles recebiam livros confiscados, manuscritos heréticos, textos proibidos, e os queimavam. Havia cerimônias rituais, onde os livros eram jogados no fogo enquanto orações eram recitadas, como se estivessem exorcizando demônios. E talvez para eles estivessem, porque eles acreditavam, genuinamente acreditavam, que certos livros continham veneno espiritual, que certas ideias eram sementes do diabo, que a salvação da humanidade dependia da destruição desses textos.
Então não eram vilões em suas próprias mentes, eram heróis, salvadores, guardiões da verdade. Mas aqui está a questão. Quem decidia o que era heresia? Quem tinha o poder de classificar um texto como perigoso e, mais importante, esse poder era sempre usado com sabedoria? Ou às vezes era usado para silenciar opositores, para apagar evidências, para reescrever a história da própria igreja? Havia um grupo dentro da igreja, não oficial, não mencionado em documentos públicos, mas sussurrado nos corredores do Vaticano. Eles eram chamados de Custodes Silenti, os guardiões do silêncio, monges especialmente treinados, homens de confiança absoluta. Sua missão: viajar entre mosteiros, inspecionar bibliotecas, identificar textos problemáticos e garantir seu desaparecimento. Eles não eram inquisidores, não torturavam, não queimavam pessoas. Eles queimavam livros. E isso, para eles, era suficiente, porque eles entendiam que ideias eram mais perigosas que pessoas. Que um livro podia sobreviver séculos, podia infectar gerações, podia destruir a fé de milhões. Então eles viajavam, de mosteiro em mosteiro, de biblioteca em biblioteca, sempre discretos, sempre educados, pedindo para ver os catálogos, examinando as prateleiras. E quando encontravam algo problemático, solicitavam gentilmente que fosse entregue para Roma, para análise. E esses livros nunca voltavam. Havia listas, índices secretos, documentos que catalogavam todos os textos proibidos, ou que continham obras de filósofos heréticos, evangelhos apócrifos, tratados gnósticos, textos que contradiziam a doutrina oficial, que apresentavam versões alternativas da história de Jesus, que questionavam a autoridade papal, que falavam de outras tradições espirituais. E onde estão essas listas hoje? Perdidas, claro, porque os custodes silenti também apagavam seus próprios rastros. Quando terminavam seu trabalho, destruíam os catálogos dos textos destruídos, para que ninguém soubesse o que havia sido apagado, para que a ausência fosse invisível. Mas algumas coisas sobreviveram, por acidente, por resistência, por sorte. Monges corajosos que escondiam cópias proibidas, que as enterravam em paredes falsas, que as levavam consigo, quando fugiam. E séculos depois, quando essas paredes eram derrubadas, quando essas tumbas eram abertas, o que se encontrava? Fragmentos en susurros, en verdades enterradas. Em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, camponeses encontraram jarros enterrados. Dentro, manuscritos gnósticos, evangelhos alternativos, textos que a igreja havia tentado destruir completamente no século IV. Mas alguém os salvou, escondeu, preservou, contra todas as probabilidades. E agora sabemos de versões do cristianismo que foram apagadas, de debates que foram silenciados, de vozes que foram caladas. Quantos outros jarros existem? Quantas outras paredes falsas? Quantos outros esconderijos ainda não descobertos? E o que mais foi enterrado? O que mais foi escondido? O que mais os silenciosos não conseguiram encontrar? Porque essa é a natureza do conhecimento. Ele resiste, ele sobrevive, encontra caminhos, como água, como luz. Sempre há fendas, sempre há brechas. E os documentos, os preciosos documentos, às vezes escapam. Mas nem sempre, em 1478, o Papa Sisto IV autorizou algo terrível. A Inquisição Espanhola, uma instituição dedicada a encontrar e punir hereges. E como identificar um herege? Pelo que ele dizia, pelo que acreditava, pelo que lia. Então a Inquisição não perseguiu apenas pessoas, perseguiu livros. Eles criaram o Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos, uma lista oficial de textos que nenhum católico podia ler sob pena de excomunhão. A primeira edição foi publicada em 1559. A última, em quase 4 séculos de censura oficial. Quase 4 séculos de controle sobre o que as mentes podiam consumir. O que estava nessa lista? No começo, textos protestantes, depois, obras científicas. Galileu, Copérnico, Kepler, livros que contradiziam a visão geocêntrica do universo, que ousavam dizer que a Terra não era o centro de tudo. E por que isso era perigoso? Porque ameaçava a autoridade. Se a igreja estava errada sobre o cosmo, sobre o que mais poderia estar errada. Mas havia mais. Livros de filosofia, de política, de história alternativa.
Qualquer coisa que questionasse o poder estabelecido, qualquer coisa que oferecesse perspectivas diferentes. E o que acontecia com esses livros quando eram encontrados? Queimados, publicamente, em praças, com multidões assistindo, para servir de exemplo. Para infundir medo, havia cerimônias atos de fé, onde hereges eram queimados junto com seus livros, como se fossem a mesma coisa, como se ideias e pessoas fossem igualmente inflamáveis, igualmente descartáveis. E as multidões assistiam, às vezes horrorizadas, às vezes aplaudindo, porque haviam sido ensinadas que aqueles livros eram veneno, que aquelas pessoas eram corruptas, que tudo precisava ser purificado pelo fogo. Mas aqui está algo que poucos sabem. Nem todos os livros eram queimados. Alguns eram salvos, levados para arquivos secretos do Vaticano. Por quê? Para estudo, para conhecer o inimigo, para entender as heresias e poder combatê-las melhor. Então, a igreja, enquanto queimava livros publicamente, acumulava os mesmos livros em seus porões. Hipocrisia ou estratégia? Os arquivos secretos do Vaticano. Eles existem, são reais, quilômetros de prateleiras, séculos de documentos e grande parte inacessível. Mesmo hoje, mesmo com as liberalizações recentes, há áreas restritas, documentos que não podem ser consultados, segredos que permanecem segredos. O que há lá? Cartas de reis, bulas papais, registros de julgamentos da Inquisição, mas também, dizem os sussurros, textos proibidos, livros que foram declarados destruídos, mas foram preservados, manuscritos únicos, últimas cópias de obras perdidas. E por que guardar isso? Controle. Sempre controle. Ter o que ninguém mais tem. Saber o que ninguém mais sabe. Isso é poder. E quem guarda esses arquivos? Quem tem acesso às áreas mais restritas, não turistas, não pesquisadores comuns, apenas alguns padres especialmente autorizados, estudiosos de confiança absoluta. E talvez, apenas talvez, descendentes modernos dos custodi silenti, os guardiões do silêncio, ainda operando, ainda escolhendo, ainda decidindo o que o mundo pode saber. Durante a Inquisição, havia homens que se especializavam em encontrar livros escondidos. Eles revistavam casas, quebravam tábuas de assoalho, abriam paredes, escavavam porões, porque sabiam que os hereges escondiam seus livros, e quando encontravam, confiscavam, levavam para o tribunal, usavam como evidência. E depois, queimavam, mas nem sempre. Às vezes, quando um livro era particularmente raro, particularmente valioso, era enviado para Roma, para a biblioteca privada do Papa, ou para coleções de cardeais poderosos, ou para os arquivos secretos, e lá ficava preservado, mas inacessível, como se tivesse morto, como se não existisse. Essa é uma forma de destruição também. Não queimar, mas esconder. Não apagar, mas silenciar, o efeito é o mesmo. O conhecimento não circula, as ideias não se espalham, a verdade não é revelada. Havia um inquisidor chamado Tomás de Torquemada. Ele queimou milhares de livros, milhares de obras judaicas, textos islâmicos, manuscritos em hebraico e árabe, porque a Espanha estava expulsando judeus e mouros e não queriam apenas que as pessoas fossem embora, queriam que suas culturas fossem apagadas, que suas contribuições fossem esquecidas, que restasse apenas a narrativa cristã, apenas a história oficial. E funcionou, em grande parte. Por séculos, a Espanha esqueceu seu passado multicultural. Esqueceu que judeus e mouros haviam sido parte essencial de sua identidade, que muito do conhecimento, da ciência, da filosofia vinha deles, tudo apagado. Tudo silenciado pelos silenciosos e seus aliados na Inquisição. Mas havia resistência. Sempre há pessoas que arriscavam suas vidas para salvar livros, que os escondiam em caves, que os esmugalhavam para outros países, que os enterravam esperando dias melhores. E às vezes esses dias chegavam séculos depois, quando escavações arqueológicas encontravam bibliotecas enterradas, quando reformas em casas antigas revelavam manuscritos escondidos nas paredes. Cada descoberta dessas é um golpe contra os silenciosos, uma vitória do conhecimento sobre o silêncio, da memória sobre o esquecimento. Mas quantos documentos não tiveram essa sorte? Quantos apodreceram em seus esconderijos?
Quantos foram descobertos e destruídos antes que pudessem ser salvos? Não saberemos nunca. E talvez essa seja a maior vitória dos silenciosos. Fazer com que nem saibamos o que perdemos. Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, e o mundo cristão explodiu. A reforma protestante havia começado, e com ela uma guerra não apenas de espadas e exércitos, mas de documentos, de livros, de propaganda, porque pela primeira vez na história havia uma tecnologia que mudava tudo. A imprensa. Johannes Gutenberg havia inventado a prensa de tipos móveis em 1440. E isso revolucionou tudo. Antes, livros eram raros, caros, copiados à mão por monges. O único livro podia levar meses para ser produzido. Mas com a imprensa, centenas de cópias em dias, milhares em semanas. O conhecimento podia se espalhar como nunca antes. E a igreja percebeu o perigo, porque se Lutero podia imprimir suas ideias, se qualquer pessoa podia ter acesso à Bíblia em seu próprio idioma, se as críticas à igreja podiam circular livremente, o monopólio estava quebrado, o controle estava perdido. Então a igreja reagiu com censura, com proibições, com queima de livros em escala industrial. Mas os protestantes faziam o mesmo. Queimavam livros católicos, destruíam manuscritos de monastérios, apagavam a iconografia das igrejas, porque eles também tinham sua própria versão da verdade e também não queriam competição. Então, ambos os lados, católicos e protestantes, tornaram-se apagadores. Ambos desenvolveram suas próprias versões dos silenciosos. Na Inglaterra, Henrique VIII rompeu com Roma, criou a Igreja Anglicana e ordenou a dissolução dos mosteiros, centenas deles. E o que aconteceu com suas bibliotecas? Com seus manuscritos, com séculos de conhecimento acumulado, muito foi destruído, queimado, jogado fora, porque representava o velho poder, a velha fé e precisava ser apagado. Alguns livros foram salvos. Colecionadores privados os compraram. Universidades os adquiriram, mas a maioria se perdeu. Obras únicas, manuscritos iluminados, crônicas medievais, textos científicos, tudo misturado com registros administrativos e documentos do dia a dia. Tudo jogado no fogo, porque era mais fácil destruir do que separar. Era o caos, guerra, revolução, mudança rápida. E no caos, os silenciosos prosperavam, porque ninguém estava prestando atenção. Ninguém estava guardando registros do que era destruído, então podiam trabalhar livremente, apagar o que queriam, preservar o que lhes convinha, reescrever a história em tempo real. Havia uma biblioteca em Heidelberg, a Biblioteca Palatina, uma das maiores da Europa. Durante a Guerra dos 30 Anos, em 1622, foi saqueada. Os católicos levaram toda a coleção para Roma como espólio de guerra, como troféu. E onde está agora? Parte no Vaticano, parte foi devolvida séculos depois, mas parte sumiu, simplesmente desapareceu. Para onde? Para os arquivos secretos, para coleções privadas de cardeais? Ou foi destruída por representar conhecimento protestante? E isso aconteceu repetidas vezes. Bibliotecas saqueadas, arquivos queimados, documentos desaparecidos, e cada lado culpava o outro. Os católicos diziam que os protestantes eram vândalos. Os protestantes diziam que os católicos eram censores. E ambos tinham razão, porque ambos estavam fazendo a mesma coisa, apagando o passado do outro. Mas havia outra camada, uma camada mais profunda, porque enquanto católicos e protestantes lutavam abertamente, havia outros trabalhando nas sombras, pessoas que não se importavam com teologia, que viam a guerra religiosa como oportunidade para roubar documentos valiosos, para saquear arquivos, para construir coleções privadas de conhecimento proibido. Alquimistas, ocultistas, colecionadores, sociedades secretas, eles aproveitavam o caos, compravam manuscritos de monastérios dissolvidos, resgatavam livros de bibliotecas destruídas e construíam seus próprios arquivos, seus próprios tesouros de conhecimento, escondidos, protegidos, longe dos olhos da igreja e do Estado. E alguns desses colecionadores formavam redes, confrarias, irmandades, não religiosas, mas dedicadas ao conhecimento, ao ocultismo, aos mistérios antigos. E dizem os sussurros que algumas dessas confrarias eram
os silenciosos, ou pelo menos uma versão deles, não destruindo conhecimento, mas centralizando-o, controlando-o, decidindo quem poderia saber o quê. Porque essa é a natureza do poder informacional. Não é necessário destruir tudo, basta controlar o acesso. Basta garantir que apenas os iniciados saibam, que apenas os escolhidos leiam e o resto da humanidade fica na ignorância. Fica no escuro, fica controlável. A reforma criou um mundo novo, um mundo de múltiplas verdades, de múltiplas igrejas, de múltiplas versões da história, e nesse mundo fragmentado, os silenciosos se multiplicaram. Cada facção tinha os seus, cada poder tinha seus apagadores, cada verdade tinha seus guardiões, e até hoje os ecos dessa guerra continuam. Documentos perdidos durante a Reforma ainda são procurados. Manuscritos escondidos durante as guerras religiosas ainda são encontrados em paredes de igrejas reformadas, e cada descoberta revela um pouco mais do que foi escondido, do que foi apagado, do que tentaram fazer desaparecer. Quando os europeus chegaram às Américas, encontraram civilizações complexas. Os astecas, os maias, os incas, culturas com sistemas de escrita, com registros históricos, com bibliotecas de códices, documentos feitos de casca de árvore ou pele de veado, pintados com tintas coloridas, contando suas histórias, suas leis, seu conhecimento astronômico, sua medicina, sua história milenar. E o que os conquistadores fizeram? Destruíram quase tudo. Diego de Landa, bispo de Yucatán. Em 1562, ele realizou um auto de fé em Mani e queimou milhares de códices maias. Milhares. Ele escreveu mais tarde que encontrou grande quantidade de livros, e porque continham apenas superstições e mentiras do diabo, queimamos todos. E isso foi celebrado como um triunfo da fé, como uma vitória sobre o paganismo. Mas o que foi perdido? Conhecimento astronômico avançado, calendários precisos, registros históricos de séculos, mitos de criação, poesia, medicina, matemática. Os maias eram gênios, haviam desenvolvido o conceito de zero independentemente. Tinham observatórios, previam eclipses, e tudo isso estava registrado em seus códices. Quantos sobreviveram? 4 códices maias completos de milhares. 4. O resto? Fumaça, cinzas, apagado por homens que acreditavam estar fazendo a obra de Deus. E não foi só Diego de Landa, foi sistemático em todo o continente. Os espanhóis queimavam quipus incas, cordas com nós que serviam como registros contábeis e históricos. Os portugueses destruíam artefatos indígenas no Brasil. Os ingleses apagavam culturas nativas na América do Norte. Por quê? Para impor a cultura europeia, para cristianizar, para civilizar, diziam eles, mas também para apagar, para garantir que não houvesse memória do que havia antes, que não houvesse alternativas, que não houvesse resistência baseada em tradições antigas. Porque memória é poder. Memória é identidade. E um povo sem memória é um povo controlável. Então, apagar documentos nativos não era apenas vandalismo religioso. Era estratégia colonial, era guerra cultural, era genocídio intelectual. Mas havia outro aspecto. Os espanhóis levaram alguns códices para a Europa, para estudo, para curiosidade, para mostrar a reis e nobres as curiosidades do Novo Mundo. E onde esses códices terminaram? Em bibliotecas privadas, em coleções de aristocratas. E alguns desapareceram nessas coleções, esquecidos, empoeirados, até que séculos depois foram redescobertos. E quando foram estudados, quando foram decifrados no século XX, revelaram coisas surpreendentes, conhecimentos avançados, civilizações complexas, histórias que contradiziam a narrativa colonial de que os nativos eram primitivos, selvagens, que precisavam ser salvos. Então houve um esforço deliberado de apagar essas evidências, de garantir que a narrativa europeia fosse a única disponível. E quem executou esse esforço? Missionários, governadores coloniais, ou havia, mais uma vez, os silenciosos, aqueles que entendiam que controlar a narrativa histórica era essencial para manter o poder colonial? Na África, o mesmo padrão, bibliotecas de Timbuktu, manuscritos em árabe e línguas africanas, obras de filosofia, astronomia, matemática, história, milhares deles
E quando os colonizadores europeus chegaram? Muitos foram destruídos, queimados, usados como papel para embalar mercadorias, porque eram considerados sem valor, porque a narrativa era de que a África não tinha civilização, não tinha história escrita, não tinha conhecimento. Mas tinha? Claro que tinha. E provar isso era perigoso, porque contradiz a justificativa colonial. Então os documentos eram apagados, as bibliotecas eram destruídas. E a história era reescrita, com os europeus como os únicos portadores de civilização, como os salvadores, como os iluminadores, e na Ásia, o mesmo. Durante o imperialismo britânico na Índia, textos sagrados hindus e budistas foram confiscados, alguns enviados para museus em Londres, outros destruídos por serem considerados idólatria, por representarem religiões pagãs, por desafiarem a supremacia cristã, e quando a China foi invadida por potências ocidentais. Bibliotecas imperiais foram saqueadas. Manuscritos antigos foram roubados. Obras de arte e documentos foram levados para a Europa, para coleções privadas, para museus. E alguns simplesmente desapareceram. Há um padrão aqui. Um padrão que cruza continentes e séculos. Conquistadores apagam os documentos dos conquistados. Colonizadores destroem a memória dos colonizados. E sempre há homens, sempre os mesmos tipos de homens que executam essa tarefa, que decidem o que merece sobreviver, que garantem que apenas uma versão da história seja contada. Eles são os silenciosos em suas muitas formas, em suas muitas capas, né? Sempre adaptando, sempre operando, sempre apagando, porque sabem que a história é escrita pelos vencedores. E os vencedores precisam de apagadores, precisam de homens dispostos a queimar o passado, a silenciar as vozes, a garantir que apenas uma verdade seja ouvida. E o mais triste, grande parte desse conhecimento perdido jamais será recuperado. Não há cópias escondidas, não há esconderijos secretos. Foi simplesmente destruído, queimado, jogado fora, e com ele perspectivas inteiras sobre o mundo, maneiras alternativas de pensar, de viver, de entender o cosmos. Quantas curas medicinais foram perdidas, quantos conhecimentos astronômicos, quantas histórias, quantas vozes, quanto da riqueza cultural humana foi simplesmente apagada porque não se encaixava na narrativa colonial. E quem foram os beneficiários, os impérios, as potências as igrejas coloniais? Eles construíram sua dominação sobre o silêncio, sobre a ausência, sobre o vazio deixado pelos documentos destruídos. Os silenciosos fizeram seu trabalho bem. Muito bem. Paris. Revolução. O antigo regime estava caindo. Rei Luís XVI perderia a cabeça. A nobreza fugiria. A igreja seria despojada. E no caos, no terror, no sangue, documentos desapareceram. Aos milhares. Arquivos nobres foram queimados. Registros feudais destruídos. Porque continham títulos de propriedade, dívidas, obrigações, e os revolucionários queriam um mundo novo. Queriam apagar o passado, começar do zero. Tabula rasa. Então invadiram castelos, saquearam bibliotecas, queimaram tudo que representava o poder antigo. E isso incluía documentos, cartas tratados em registros históricos. Não importava o valor, não importava a raridade. Se tinha um brasão de família, se tinha uma assinatura nobre, queimava. Mas havia algo mais deliberado, porque a Revolução Francesa não foi apenas caótica, foi também organizada. Tinha comitês, tinha burocratas, tinha homens dedicados a administrar a transformação, e alguns desses homens tinham uma missão específica: controlar os arquivos. Eles criaram a Commission Temporaire des Arts, uma comissão para salvar tesouros artísticos e documentos importantes da destruição revolucionária. Parecia nobre salvar o patrimônio, preservar a história, mas quem decidia o que merecia ser salvo? Quem escolhia o que era importante e o que não era? Eles, os comissionários, burocratas revolucionários. E suas escolhas eram políticas. Documentos que glorificavam a monarquia, destruídos, cartas que revelavam segredos de revolucionários desaparecidas, registros que contradiziam a narrativa oficial, apagados. E havia rumores, sussurros, de que alguns membros da comissão eram mais do que burocratas, que pertenciam a sociedades secretas,
maçons, Illuminati, jacobinos radicais, e que tinham suas próprias agendas, seus próprios segredos para proteger seus próprios documentos, né, para destruir, porque a Revolução Francesa foi também uma revolução de ideias, de filosofias, de sociedades secretas que haviam trabalhado nas sombras por décadas, e agora que estavam no poder, agora que controlavam Paris, controlavam a França, tinham a oportunidade de reescrever a história, de apagar o que não convinha, de moldar a narrativa para sempre. Robespierre, o incorruptível, líder do terror, ele mandou executar milhares, e junto com as cabeças caíam documentos, porque os condenados tinham suas propriedades confiscadas, seus papéis confiscados, e muitos desses papéis nunca foram vistos novamente. Cartas entre nobres, correspondências com outros países, evidências de conspirações, mas também evidências contra revolucionários, provas de crimes, registros de violência, documentos que, se preservados, revelariam a verdade sobre o terror, sobre quem deu as ordens, quem executou, quem se beneficiou. E onde estão esses documentos hoje? Muitos nos arquivos nacionais de Paris, mas não todos. Muitos desapareceram, e alguns apareceram décadas depois em coleções privadas. Como chegaram lá? Quem os tirou dos arquivos? Quem os vendeu? Quem os comprou? Havia um mercado negro de documentos históricos. Colecionadores pagavam fortunas por cartas de Robespierre, por decretos assinados por Napoleão, por registros da guilhotina. E alguns documentos eram tão valiosos, tão comprometedores, que nunca eram vendidos publicamente, eram negociados em segredo entre iniciados, entre aqueles que sabiam seu verdadeiro valor. E aqui entra Napoleão. Quando ele tomou o poder, em 1799, fez algo interessante. Organizou os arquivos, criou sistemas, estabeleceu controle sobre documentos oficiais. Por quê? Porque ele entendia que controlar o passado era essencial para controlar o presente. Ele ordenou que certos documentos fossem lacrados, que não pudessem ser acessados por décadas. Documentos sobre suas origens, sobre suas primeiras campanhas, sobre acordos secretos, sobre crimes cometidos durante a Revolução, sobre as verdadeiras razões para suas guerras. E alguns desses documentos permanecem lacrados até hoje, ou desapareceram completamente, porque Napoleão tinha seus próprios silenciosos, homens de confiança, arquivistas leais, que garantiam que certos papéis jamais veriam a luz do dia. Quando Napoleão caiu, em 1815, os aliados tomaram Paris. E o que fizeram? Saquearam os arquivos. Levaram documentos de volta para suas capitais, para Londres, para Viena, para São Petersburgo, como espólios de guerra, como troféus, como informação estratégica. Mas também destruíram alguns documentos comprometedores, registros de acordos secretos com Napoleão, evidências de colaboração, cartas que revelavam traições, porque todos tinham seus segredos e todos queriam protegê-los. Então a Revolução Francesa foi não apenas uma revolução política, foi uma revolução de documentos, de arquivos, de memória, e no fim, quem controlou essa memória, não o povo, não os historiadores, mas aqueles nas sombras, aqueles que sabiam o valor de um documento destruído, o poder de uma verdade apagada. Os silenciosos prosperaram durante a Revolução, porque no caos ninguém percebe o desaparecimento de alguns papéis. Ninguém conta os livros queimados. Ninguém cataloga as ausências. E quando a ordem retorna, quando os arquivos são organizados, as lacunas já estão lá, invisíveis, normalizadas, esquecidas, e o padrão se repetiu em todas as revoluções, em todas as guerras, em todas as mudanças de regime. Documentos desaparecem, arquivos queimam, memória é apagada. E sempre há homens, sempre os mesmos tipos de homens responsáveis. O século XX trouxe algo novo: guerra total, guerra industrial, guerra que não poupava civis, nem cidades, nem bibliotecas. E com ela a destruição de documentos em escala sem precedentes. Primeira Guerra Mundial, bombardeios atingiram cidades históricas, bibliotecas medievais queimaram, arquivos municipais foram destruídos. Em Leuven, Bélgica, a biblioteca da universidade foi incendiada pelos alemães. Mais de 300 mil livros perdidos, incluindo manuscritos medievais únicos, incunábulos, obras raras,
Os alemães alegaram que foi acidental. Os belgas disseram que foi proposital. Não importa. O resultado foi o mesmo: conhecimento destruído, história apagada. Isso foi apenas uma biblioteca entre centenas atingidas pela guerra, Segunda Guerra Mundial. Ainda pior, muito pior, bombardeios estratégicos visavam não apenas fábricas, mas centros urbanos, áreas residenciais e bibliotecas, museus, arquivos. Dresden queimou, Hamburgo queimou, Tóquio queimou, e com elas, documentos, milhões de documentos. Mas havia algo mais. Algo deliberado? Os nazistas tinham uma política: roubar arte, saquear bibliotecas, confiscar arquivos, especialmente de judeus, de comunistas, de inimigos do Reich. E o que faziam com esses documentos? Alguns iam para bibliotecas nazistas, para coleções privadas de oficiais da SS, mas muitos eram simplesmente destruídos. Por quê? Para apagar culturas, para destruir identidades, para garantir que não houvesse memória, não houvesse resistência baseada no passado. Os nazistas entendiam perfeitamente o poder dos documentos e usaram esse entendimento para o mal. Havia uma organização, o Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, dedicada a saquear bibliotecas e arquivos em territórios ocupados. Eles tinham equipes, especialistas, bibliotecários nazistas que identificavam livros valiosos, que separavam o que merecia ser roubado do que merecia ser destruído. E destruíram muito. Bibliotecas judaicas inteiras, arquivos de sinagogas, manuscritos em Yiddish, textos sagrados em registros genealógicos, documentos comunais, tudo jogado no fogo, porque representava uma cultura que os nazistas queriam apagar, uma memória que não podia sobreviver. Mas também roubaram, e o que roubaram foi para bibliotecas secretas, para coleções nazistas, para uso futuro, porque planejavam criar institutos de estudo para entender melhor seus inimigos, para preservar conhecimento proibido, para controle. Quando a guerra terminou, os aliados encontraram essas coleções. Toneladas de livros roubados, milhões de documentos em minas de sal, em castelos, em depósitos escondidos, e passaram décadas devolvendo-os, mas nem tudo foi devolvido. Alguns documentos desapareceram, levados por soldados como souvenirs, vendidos no mercado negro ou simplesmente perdidos na confusão pós-guerra. E os soviéticos, eles também saquearam, levaram arquivos alemães para Moscou como reparação de guerra, como segredo de Estado, e muitos desses arquivos permaneceram inacessíveis até a queda da União Soviética. E alguns permanecem até hoje. Mas havia outro aspecto: destruição proposital de evidências de crimes. Quando os nazistas perceberam que estavam perdendo, começaram a destruir documentos, registros de campos de concentração, ordens de execução, listas de vítimas. Qualquer coisa que pudesse ser usada contra eles em julgamentos, queimaram, enterraram, jogaram em rios, desesperadamente tentando apagar o rastro de seus crimes. E conseguiram em parte. Muitas evidências foram perdidas. Muitos crimes nunca foram totalmente documentados, muitas vítimas nunca foram identificadas. E após a Guerra Fria, mais destruição, mais segredos, mais documentos desaparecendo. Assim, destruía registros de operações ilegais. A KGB fazia mesmo. Governos em todo o mundo criavam documentos secretos. E quando esses documentos se tornavam inconvenientes, desapareciam. Havia procedimentos, políticas de destruição, documentos eram classificados e após certo tempo, quando não eram mais úteis, eram eliminados, queimados, triturados, apagados digitalmente, oficialmente, legalmente, sistematicamente. E quem executava isso? Funcionários de arquivos, burocratas de segurança nacional, oficiais de inteligência, os silenciosos modernos, com carimbos e formulários, com procedimentos e protocolos, mas fazendo o mesmo trabalho de sempre: apagaram, controlaram, silenciar. A Segunda Guerra Mundial também viu a destruição da Biblioteca de Varsóvia. Os nazistas queimaram deliberadamente mais de 1 milhão de volumes, incluindo documentos históricos poloneses, manuscritos medievais, obras raras. Por quê? Para quebrar o espírito polonês, para apagar a identidade nacional, para garantir que não houvesse memória de uma Polônia independente. Isso não era colateral, era intencional, era política.
Era genocídio cultural. E foi executado por homens que sabiam exatamente o que estavam fazendo, que entendiam o valor do que destruíam. E o destruíam exatamente por isso. O século XX provou algo terrível, que a tecnologia não apenas permite preservação, permite destruição em escala industrial, com eficiência, com crueldade, e que sempre haverá aqueles dispostos a usar essa tecnologia, a queimar livros com lança-chamas, a bombardear bibliotecas com aviões, a apagar documentos com trituradores industriais. Os silenciosos não desapareceram no mundo moderno. Eles se modernizaram, ganharam novas ferramentas, novos métodos, mas o objetivo permaneceu: controlar o conhecimento, controlar a memória, controlar a verdade. Brasil, 1964. Golpe militar. E com ele, uma máquina de repressão, prisões, torturas, desaparecimentos. Mas também algo menos falado, uma máquina de apagamento documental. Um ESCOMENT, Serviço Nacional de Informações, criado para vigiar inimigos do regime. É para produzir dossiês, para arquivar tudo, e produziram muito, milhares de documentos, relatórios sobre políticos, artistas, estudantes, jornalistas, qualquer pessoa considerada subversiva. Mas em 1981, algo aconteceu. Ordens vieram do alto, destruir documentos, não todos, mas muitos, especialmente os mais comprometedores, os que detalhavam operações ilegais, torturas, assassinatos, desaparecimentos forçados, e destruíram mais de 19 mil documentos queimados, triturados, apagados, e o que sobrou apenas listas resumidas. Uma linha ou duas descrevendo o que foi destruído, como zombaria, como fantasma, como ausência gritante, por que fizeram isso? Porque a ditadura estava terminando, a abertura estava vindo. E eles sabiam que haveria perguntas, investigações, talvez julgamentos. Então precisavam apagar evidências, precisavam dos silenciosos. E os tinham dentro do próprio aparelho de Estado, oficiais treinados, burocratas leais, homens dispostos a queimar o passado para proteger seus colegas. E funcionou, em grande parte, porque quando a democracia retornou, quando as comissões de verdade foram criadas, quando as famílias de desaparecidos exigiram respostas, encontraram apenas lacunas, apenas silêncio, porque os documentos haviam sido apagados, propositalmente, sistematicamente, e não foi só no Brasil, foi em toda a América Latina, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. Todas as ditaduras fizeram o mesmo. Criaram arquivos massivos durante seus anos no poder e destruíram muitos desses arquivos antes de cair. Na Argentina, a ditadura militar de 1976 a 1983 desapareceu com 30 mil pessoas, e com elas documentos, registros de prisões, ordens de transferência, listas de centros de tortura, relatórios de execuções. Tudo queimado, tudo jogado no mar junto com os corpos dos desaparecidos. E quando as mães da Praça de Maio começaram a exigir respostas, o que encontraram? Oficiais que diziam não saber, arquivos que haviam sumido, documentos que nunca existiram oficialmente, porque os silenciosos haviam feito seu trabalho. Mas havia resistência, sempre há funcionários corajosos que escondiam cópias, que guardavam documentos em casa, que esperavam o dia certo para revelá-los. E décadas depois, quando a democracia se consolidou, quando as leis de anistia foram questionadas, alguns desses documentos apareceram como fantasmas, como testemunhas silenciosas, como evidências que se recusaram a morrer. No Chile, Pinochet, ele governou com mão de ferro e com máquina de arquivos. A DINA, a polícia secreta, produzia relatórios diários, dossiês sobre milhares, registros de operações. E quando Pinochet caiu, quando a democracia retornou, onde estavam esses arquivos? Muitos desapareceram, mas não todos. Alguns foram escondidos em bases militares, em porões, em cofres. E aos poucos foram sendo descobertos, revelando crimes, revelando cumplicidades, revelando uma rede de terror muito maior do que se imaginava. Mas por que alguns documentos foram preservados e outros destruídos? Quem decidiu e baseado em quê? Proteção de pessoas específicas,
de operações específicas, de segredos que transcendiam o regime habeas sussurros, de que algumas operações das ditaduras latino-americanas eram coordenadas à Operação Cóndor, uma aliança entre ditaduras para perseguir opositores além das fronteiras, e que essa operação tinha apoio de potências estrangeiras, de agências de inteligência, de interesses corporativos. E os documentos dessas conexões? Onde estão? Alguns foram revelados, provas de envolvimento americano da CIA, de treinamento de torturadores, de financiamento de golpes. Mas são fragmentos, pedaços. O resto, classificado, destruído, desaparecido. Porque os silenciosos não trabalham apenas para governos nacionais. Trabalham para redes, para interesses que cruzam fronteiras. E protegem não apenas ditadores locais, mas toda a estrutura que o sustentou na Espanha, Franco. Ele governou por 40 anos e morreu na cama. E quando morreu, sua ditadura morreu com ele, mas não seus arquivos. Eles permaneceram selados, classificados, inacessíveis por décadas, e quando finalmente foram abertos, parcialmente, o que revelaram? Listas de reprimidos, registros de fuzilamentos, documentos de censura, mas não tudo. Não os nomes de todos os colaboradores, não os detalhes de todas as operações, não as conexões internacionais. Por quê? Porque mesmo na democracia, mesmo décadas depois, havia interesse em proteger certos segredos, certas famílias, certas instituições. Então os documentos foram abertos seletivamente, editados, censurados, pelos silenciosos modernos. Na União Soviética, quando caiu em 1991, havia esperança. Esperança de que os arquivos da KGB seriam abertos, que os segredos do comunismo seriam revelados, que a verdade finalmente emergiria. E alguns arquivos foram abertos. Sim, mas não todos. Não os mais sensíveis. E mesmo os que foram abertos com condições, com redações, com páginas faltando, porque a Rússia soviética não queria revelar tudo, não queria expor todos os seus agentes, todas as suas operações, todos os seus crimes, então silenciosos continuaram trabalhando. Agora para UFSB, sucessor da KGB, agora para Putin, protegendo os segredos do passado que ainda tinham valor no presente. E na China, os arquivos da Revolução Cultural permanecem fechados, os documentos de Tiananmen são proibidos. Registros de dissidentes desaparecidos são inexistentes oficialmente, porque o partido controla a memória. E para controlar a memória, precisa controlar os arquivos. E para controlar os arquivos, precisa dos silenciosos. E eles os têm em todos os níveis. Arquivistas leais, censores digitais, oficiais de propaganda. Todos trabalhando para garantir que apenas a versão oficial da história seja conhecida, que apenas a verdade do partido seja verdade. O século XX provou que ditadores e silenciosos são aliados naturais, porque ambos entendem que o poder não vem apenas de armas, vem de controle, de narrativa, de memória, e que documentos são tão perigosos quanto balas. Talvez mais, porque balas matam corpos, mas documentos podem matar regimes. Então, eles apagam, sempre apagam, com métodos modernos, com trituradores, com incineradores, com deleção digital, mas o princípio é o mesmo de 1000 anos atrás. Silenciar, esconder, esquecer e funciona. Até hoje funciona. Porque as lacunas nos arquivos das ditaduras permanecem, as perguntas sem respostas permanecem, as famílias sem respostas permanecem. Tudo porque alguém, em algum momento, decidiu que certos documentos eram perigosos demais e os destruiu. Os silenciosos fizeram seu trabalho e continuam fazendo. O mundo mudou. Documentos não são mais apenas papel, são bytes. São dados, são arquivos digitais flutuando em servidores. Isso deveria tornar mais difícil apagá-los, certo? Porque dados podem ser copiados, salvos, distribuídos. Como destruir algo que existe em 1000 lugares ao mesmo tempo? Mas os silenciosos se adaptaram, como sempre fazem, porque a tecnologia que preserva também pode destruir, e de maneiras mais eficientes, mais completas, mais invisíveis. Wikileaks, 2010. Centenas de milhares de documentos diplomáticos americanos vazados, cabos confidenciais, relatórios militares, evidências de crimes de guerra,
tudo tornado público, transparência radical, um pesadelo para os silenciosos. E como reagiram? Com perseguição. Julian Assange preso. Chelsea Manning condenada. Edward Snowden exilado, mensagem clara. Vazar documentos tem consequências. Revelar segredos é perigoso. Desafiar os silenciosos é fatal. Mas não foi apenas perseguição. Foi também apagamento digital. Sites hospedando os documentos foram tirados do ar. Provedores cancelaram serviços. Empresas de pagamento bloquearam doações ao Wikileaks. E sutilmente, silenciosamente, muitos dos documentos começaram a desaparecer da internet. Links quebrados, páginas removidas, arquivos corrompidos. Não tudo de uma vez, mas gradualmente, sistematicamente, até que encontrar certos documentos se tornou difícil. Até que as pessoas pararam de procurar, até que o momento passou e os segredos voltaram a ser secretos. Essa é a nova forma. Não queimar livros, mas apagar links, não destruir arquivos, mas torná-los inacessíveis. Não censurar abertamente, mas enterrar em ruído, em desinformação, em páginas e páginas de busca no Google. Porque na era da informação, esconder não é remover, é sobrecarregar, é criar tantos dados, tanto conteúdo, tanto ruído, que a verdade se perde. Que os documentos importantes ficam invisíveis, que ninguém consegue separar fato de ficção. Os silenciosos modernos não trabalham com fogo, trabalham com algoritmos, com SEO reverso, com supressão de busca, com remoção de conteúdo por direitos autorais, com termos de serviço, com políticas de comunidade. E trabalham para quem? Para governos ainda, sim, mas também para corporações, para gigantes da tecnologia, para aqueles que controlam as plataformas onde vivemos digitalmente. E esses controladores têm poder imenso. Poder de apagar, de silenciar, de fazer desaparecer. Em 2025, um exemplo, certos documentos sobre mudanças climáticas começaram a ser removidos de repositórios acadêmicos, oficialmente. Violação de direitos autorais, reorganização de bancos de dados, problemas técnicos, mas sempre os mesmos tipos de documentos. Os que mostravam negligência corporativa, os que provavam conhecimento prévio de desastres, os que expunham mentiras de lobbies. Coincidência? Ou os silenciosos operando em novo território, protegendo não governos, mas corporações, protegendo não segredos de Estado, mas segredos comerciais. Mas o método é o mesmo, o resultado é o mesmo. E há algo mais perturbador: a possibilidade de alterar documentos digitais, não apenas apagá-los, mas modificá-los, mudá-los sutilmente. Reescrever o passado literalmente. Porque se tudo é digital, se não há mais originais físicos, como saber o que é verdadeiro? Blockchain promete resolver isso. Registros imutáveis, prova criptográfica. Mas quantos documentos importantes estão em blockchain? Uma fração, a vasta maioria está em servidores controlados por governos, por empresas, por aqueles que podem modificá-los. E o fariam. Há evidências, páginas de arquivo da web removidas, documentos históricos atualizados, artigos de notícias antigos editados sem aviso, livros digitais com textos modificados em edições posteriores, silenciosamente, sem alarme. Sem que a maioria perceba, os silenciosos da era digital são programadores, administradores de sistema, moderadores de conteúdo, especialistas em segurança cibernética e trabalham não em porões de monastérios, mas em escritórios de vidro de empresas de tecnologia e fazem o mesmo trabalho, né? Decidem o que pode ser visto, o que deve ser escondido, o que merece existir, com cliques, com códigos, com políticas automatizadas. E a inteligência artificial, ela piora tudo porque agora há sistemas que podem escanear milhões de documentos, identificar os problemáticos, sugerir remoções, executar apagamentos em escala impossível para humanos. Os silenciosos ganharam um exército de robôs. E o mais assustador, que isso pode acontecer sem supervisão humana significativa. Algoritmos de moderação, sistemas de filtragem, imposto automóvel, treinada para identificar desinformação. Mas quem decide o que é desinformação? Quem treina esses sistemas e com quais vieses? Se um documento contradiz a narrativa oficial, se um arquivo expõe
segredos inconvenientes, se uma gravação revela mentiras, o algoritmo pode marcá-lo automaticamente, pode reduzi-lo no ranking de busca, pode removê-lo por violar políticas sem humano envolvido, sem malícia consciente, apenas código executando instruções. Os silenciosos se tornaram invisíveis, indetectáveis, porque não são mais pessoas, são sistemas, são processos, são automações. E como lutar contra isso? Como resistir a algo que não tem rosto, que não tem nome, que opera nas sombras de servidores espalhados pelo mundo? E há outro aspecto, a nuvem, todos os nossos documentos, todas as nossas fotos, todos os nossos arquivos, em servidores de empresas do Google, da Amazon, da Microsoft. E se essas empresas decidirem que certo documento não deve existir, se receberem ordem judicial, se forem hackeadas, se simplesmente mudarem de ideia, desaparece com um clique. E você não pode fazer nada, porque não é seu servidor, não é seu controle. Você apenas aluga espaço. E o senhorio tem as chaves. Então, a era digital não matou os silenciosos, os potencializou, deu-lhes ferramentas mais poderosas, métodos mais eficientes, alcance global e invisibilidade quase total. E eles usam essas ferramentas. Agora, neste momento, em algum data center, algum arquivo está sendo deletado, algum documento está sendo modificado, alguma verdade está sendo apagada e ninguém sabe, ninguém percebe, até que seja tarde demais. Os silenciosos evoluíram, mas o propósito permanece: controlar, ocultar, silenciar a lugares reais, lugares físicos onde documentos são guardados, longe de olhos públicos, longe de pesquisadores, longe da luz do dia. Vamos falar deles, porque saber que existem é parte de entender os silenciosos, o Vaticano. Já mencionamos, mas vale repetir, porque os arquivos secretos do Vaticano são talvez a coleção mais misteriosa do mundo. Oficialmente, 85 quilômetros de prateleiras, documentos de 1000 anos, cartas de reis, bulas papais, registros de concílios mas áreas restritaos, seções que nem pesquisadores autorizados podem acessar, documentos que permanecem classificados, segredos que a igreja guarda há séculos. O que exatamente? Ninguém sabe, não publicamente. Mas os sussurros falam de evangelhos apócrifos, de correspondências comprometedoras, de evidências de escândalos enterrados, de verdades que destruiriam narrativas oficiais. Quem guarda essas áreas? Quem decide o que pode ser aberto e o que deve permanecer fechado? Padres especialmente designados, arquivistas jurados ao segredo. Talvez os modernos custodi silenti, ainda lá, ainda operando, ainda protegendo os segredos da igreja. Em 2019, o Papa Francisco abriu parcialmente os arquivos do Papa Pio XII sobre a Segunda Guerra Mundial. Sobre o Holocausto, havia acusações de que Pio XII não fizera o suficiente, que havia sido complacente. Os arquivos revelariam a verdade? Parcialmente. Alguns documentos mostraram esforços para salvar judeus. Outros mostraram silêncios convenientes, mas pesquisadores notaram documentos faltando, páginas removidas, sequências interrompidas, como se alguém houvesse editado curado antes de abrir. Os silenciosos prepararam o arquivo, removeram o muito comprometedor, deixaram o suficiente para parecer transparência. Mas não, tudo, nunca tudo. Nos Estados Unidos, Fort Meade, Maryland, sede da NSA, Agência de Segurança Nacional. Eles têm arquivos digitais e físicos de todas as suas operações, espionagem, interceptações, programas secretos. E quanto disso é público? Uma fração minúscula. A lei Freedom of Information Act permite que cidadãos requisitem documentos. Mas há exceções: segurança nacional, fontes protegidas, métodos classificados. E quem decide o que se encaixa nessas exceções? Os próprios agentes, os guardiões dos segredos, os silenciosos. E quando documentos são liberados? Vêm redatados, linhas inteiras apagadas, parágrafos em negro, nomes removidos, contexto destruído. Você recebe papel, mas não recebe verdade. Recebe a aparência de transparência, mas não a substância. Quantos documentos da NSA foram destruídos? Quantas operações ilegais foram apagadas dos registros? Não sabemos. Mas sabemos que aconteceu, porque há testemunhos de ex-agentes, de whistleblowers,
falando de ordens de destruição, de arquivos queimados, de dados deletados permanentemente. Na Rússia, os arquivos da KGB, agora sob controle do FSB, eles prometeram abertura após a queda soviética e abriram alguns documentos sobre repressão stalinista, sobre gulags, sobre execuções, mas não sobre agentes ocidentais, não sobre operações ativas, não sobre colaboradores ainda vivos, porque esses segredos têm valor, podem ser usados, podem comprometer, podem controlar. Então, os arquivos são abertos seletivamente, politicamente e estrategicamente. E quem decide? O presidente, o serviço de segurança, os silenciosos russos que entendem que informação é poder e poder não é compartilhado. Na China, tudo é ainda mais fechado. Arquivos do Partido Comunista são virtualmente inacessíveis. Documentos da Revolução Cultural são proibidos. Registros de Tiananmen não existem oficialmente, mas existem, claro que existem em algum lugar, em algum arquivo em Pequim, guardados, protegidos, talvez para uso futuro, talvez para controle interno, talvez apenas por compulsão burocrática, mas nenhum pesquisador verá, nenhum historiador acessará, nenhuma verdade emergirá, porque o partido controla tudo. E os silenciosos chineses são parte do aparato, são o aparato. Há também coleções privadas, bilionários que compram documentos históricos, que os guardam em cofres climatizados, que os veem como investimentos, como troféus, como segredos pessoais. Algumas dessas coleções rivalizam com museus nacionais. Manuscritos medievais, cartas de figuras históricas, documentos de eventos cruciais, mas ninguém pode vê-los, ninguém pode estudá-los, porque são propriedade privada. E quando esses colecionadores morrem, às vezes as coleções vão para museus, mas às vezes vão para herdeiros que não se importam, que vendem peça por peça, que deixam apodrecer, que destroem por negligência o que guerras não conseguiram. Os silenciosos privados, não trabalhando para estados, mas para egos, para fortunas, para o prazer de possuir o que ninguém mais pode ter. E há corporações, grandes empresas com arquivos históricos imensos, companhias petrolíferas com documentos sobre mudança climática desde os anos 60, farmacêuticas com estudos sobre efeitos colaterais ocultados, tecnológicas com registros de violações de privacidade. Esses documentos existem, mas são considerados propriedade corporativa, protegidos por sigilo comercial, acessíveis apenas em processos judiciais. E mesmo então, frequentemente selados, mantidos secretos por acordos de confidencialidade, as corporações elas têm seus silenciosos, departamentos legais, equipes de compliance, gerentes de risco que identificam documentos problemáticos, que sugerem destruição após períodos de retenção legais, que garantem que evidências de crimes corporativos não sobrevivam mais do que necessário. E militares, instalações militares em todo o mundo têm arquivos de armas secretas, de experimentos em humanos, de operações negadas, de massacres acobertados. A Área 51 nos Estados Unidos da América, base de testes, mas também arquivo de projetos classificados, de tecnologias avançadas, de talvez sussurram alguns, de coisas ainda mais estranhas. Acessível? Não, nem a congressistas, nem a jornalistas. Apenas aqueles com autorizações especiais. Os de dentro, os confiáveis, os silenciosos militares. Então os arquivos secretos existem em todo o mundo, em várias formas, guardados por vários tipos de silenciosos. E contêm verdades. Verdades que mudariam nossa compreensão da história, da política, da ciência, da humanidade, mas permanecem fechados. Permanecerão fechados, porque aqueles que os controlam entendem seu valor e não compartilharão, não facilmente, não completamente, talvez nunca. E nós ficamos com fragmentos, com vazamentos ocasionais, com desclassificações parciais, com sussurros e especulações, tentando reconstruir verdades a partir de sombras, tentando ver através das cortinas de sigilo. Os silenciosos venceram. Na maioria das vezes, porque os documentos mais importantes permanecem escondidos e talvez permaneçam para sempre. Mas nem todos obedecem os silenciosos. Ao longo da história houve resistência, pessoas corajosas,
Pessoas que arriscaram tudo para salvar documentos, para preservar verdades, para desafiar o silêncio. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas ocuparam Vilna, na Lituânia, havia uma biblioteca judaica, Biblioteca UBO, repositório de cultura Yiddish, livros, manuscritos, documentos. Os nazistas ordenaram sua destruição, mas um grupo se formou, o Paper Brigade, trabalhadores forçados judeus que, enquanto classificavam documentos para os nazistas, escondiam os mais preciosos nas roupas e em esconderijos, em porões secretos, arriscando execução imediata se fossem pegos, e salvaram milhares de documentos que sobreviveram à guerra, que hoje estão em arquivos e museus, preservando uma cultura que Hitler tentou apagar. Esses foram antes silenciosos, heróis do conhecimento. Havia também Aristides de Souza Mendes, cônsul português em Bordeaux durante a guerra. Ele desobedeceu ordens, emitiu milhares de vistos para refugiados judeus e documentou tudo. Manteve registros, porque sabia que um dia a verdade importaria. O governo português tentou destruir esses registros depois. Tentou apagar sua desobediência, mas cópias sobreviveram, escondidas por família, por colegas. E décadas depois, revelaram sua coragem, sua humanidade. Os arquivistas são frequentemente heróis não reconhecidos. Aqueles que, trabalhando dentro de sistemas opressivos, fazem escolhas de preservar quando deveriam destruir, de esconder quando deveriam entregar, de copiar quando deveriam apagar. Durante a Inquisição Espanhola, havia escribas que faziam cópias extras de documentos condenados, que as escondiam em suas casas, que as passavam para gerações futuras. E séculos depois, essas cópias emergiram, revelando histórias que deveriam ter sido apagadas. Na União Soviética, havia o samizdat, autopublicação, dissidentes que copiavam textos proibidos à mão ou em máquinas de escrever, que os distribuíam secretamente, arriscando gulag, arriscando morte, para que a verdade não morresse, e funcionou. Obras de Solzhenitsyn circularam, poesia proibida sobreviveu. Registros de repressão foram preservados, porque pessoas comuns se tornaram guardiões. Se recusaram a deixar o silêncio vencer. Na Argentina, durante a ditadura, havia as abuelas de Plaza de Maio, avós de desaparecidos. Elas criaram arquivos próprios, coletaram testemunhos, guardaram fotos, documentaram crimes, mesmo quando era perigoso, mesmo quando eram ameaçadas. E esses arquivos se tornaram essenciais quando a democracia retornou, quando os julgamentos começaram, quando a justiça finalmente foi possível, porque o Estado havia destruído seus documentos. Mas as abuelas haviam preservado os deles. Resistência documental, heroísmo arquivítico, não com armas, mas com papel, com canetas, com memória, e na era digital, há os hackers, os anônimas, os vazadores, aqueles que penetram sistemas, que copiam arquivos secretos, que os publicam. Wikileaks, Snowden, Manning Chelsea, Reality Winner. Eles pagaram caro, prisão, exílio, destruição de vidas, mas revelaram verdades. Sobre espionagem em massa, sobre crimes de guerra, sobre corrupção em alto nível, verdades que governos queriam esconder, que os silenciosos haviam protegido. Então há uma guerra contínua entre os que escondem e os que revelam, entre os silenciosos e os resistentes. E essa guerra acontece em arquivos, em servidores, em documentos físicos e digitais. Quem está vencendo depende do dia, depende do lugar. Há vitórias de ambos os lados. Documentos são salvos, documentos são destruídos, verdades emergem, verdades são enterradas. Mas a resistência prova algo importante, que o silêncio não é inevitável, que documentos podem ser salvos, que a memória pode sobreviver. Se houver pessoas dispostas, pessoas corajosas, pessoas que entendem o valor do conhecimento, o poder da verdade preservada. E há organizações agora, grupos dedicados a preservar documentos em risco, o Internet Archive salva websites que desaparecem, o Arquivo Nacional de Segurança obtém desclassificações de documentos governamentais. ONG protegem registros de violações de direitos humanos. Eles são os novos guardiões, não para esconder, mas para revelar, não para silenciar, mas para dar voz.
são o oposto dos silenciosos e essenciais. Porque se todos fossem silenciosos, se ninguém resistisse, se nenhum documento fosse salvo contra ordens, a humanidade ficaria sem memória, sem verdade, sem passado confiável. Então honramos os resistentes, os que salvaram, os que preservaram, os que disseram não ao apagamento, mesmo quando custou caro, mesmo quando era perigoso, mesmo quando parecia inútil, porque salvaram parte de nossa memória coletiva, parte de nossa humanidade, parte de nossa capacidade de aprender com o passado. E isso é inestimável. Para onde vamos? Como será o futuro dos silenciosos? Das guerras documentais? Do controle sobre memória e verdade? Há razões para preocupação e razões para esperança. Vamos explorar ambas. A inteligência artificial está mudando tudo. Já mencionamos, mas vale aprofundar, porque a IA em automóvel não apenas facilita pagamento, facilita a criação de documentos falsos, de deepfakes, de vídeos que parecem reais, mas não são, de áudios de pessoas dizendo coisas que nunca disseram, de textos que parecem históricos, mas foram fabricados ontem. E se os silenciosos não precisarem mais apenas destruir documentos reais? E se puderem criar documentos falsos, que contradizem os reais, que confundem, que tornam impossível saber o que é verdade? Imagine um vídeo de um líder político admitindo crimes, mas é falso, fabricado. Como provar? Como ter certeza? E se um documento histórico contradiz outro, e ambos parecem autênticos, como saber qual acreditar? A era da desinformação não é apenas sobre censurar verdades, é sobre inundar com mentiras, até que a verdade se afogue, até que ninguém saiba no que acreditar, até que todos desistam de tentar. Os silenciosos do futuro talvez não precisem apagar nada, apenas criar confusão, criar dúvida, criar tanto ruído que o sinal desapareça. E blockchain, a tecnologia que promete registros imutáveis, ela ajudará, talvez, se for adotada amplamente, se documentos importantes forem registrados criptograficamente, se houver verificação descentralizada. Mas há problemas. Blockchain é complexo, caro, técnico. A maioria das pessoas não usa, não entende, não confia. Então, a adoção é lenta. Enquanto isso, documentos tradicionais continuam vulneráveis. E mesmo o blockchain pode ser atacado, não a tecnologia em si, mas os pontos de entrada. Se um documento falso é registrado como verdadeiro, se a origem é comprometida, se aqueles que controlam os nós formam um consenso mentiroso, então nem blockchain é infalível. Há também a questão de acesso, preservar, não basta, é preciso que as pessoas possam acessar, possam ler, possam entender. E se os documentos existem, mas estão enterrados em jargão técnico, ou em formatos obsoletos, ou em sistemas que exigem autorização? Então, preservação e acesso são batalhas diferentes, e ambas precisam ser vencidas. O lado positivo, a tecnologia também empodera a resistência. Cópias são mais fáceis. Distribuição é instantânea. Uma vez que um documento está online, é quase impossível apagá-lo completamente, porque alguém em algum lugar fez uma cópia. E redes descentralizadas, torrents, IPF, sistemas que não têm servidor central, que não podem ser desligados por uma ordem judicial, que resistem à censura por design. Os resistentes têm ferramentas também, talvez pela primeira vez na história, ferramentas que rivalizam com as dos silenciosos. Mas a luta está longe de terminar, porque os silenciosos têm recursos, têm governos, têm corporações, têm orçamentos imensos, têm poder legal para processar, para prender, para intimidar. Então, a resistência ela precisa ser inteligente, precisa ser distribuída, precisa ser persistente, não pode depender de indivíduos, porque indivíduos podem ser silenciados, mas redes são resilientes. E o papel das pessoas comuns é crucial. Cada pessoa que salva um documento, que compartilha informação, que questiona narrativas oficiais, que exige transparência, está resistindo. Não precisa ser hacker, não precisa ser whistleblower. Basta ser consciente, ser crítico, ser curioso e, se possível, ser arquivista casual, salvando artigos que pode querer ler depois, fazendo screenshots de informações importantes,
mantendo cópias locais de documentos valiosos, porque você nunca sabe quando algo vai desaparecer, quando um link vai quebrar, quando um site vai sair do ar e sua cópia casual pode ser a única que sobrevive. O futuro dos silenciosos é incerto. Eles têm mais poder em algumas formas, menos em outras, têm tecnologia avançada, mas enfrentam resistência tecnológica também. E o resultado dependerá de escolhas. Escolhas de sociedades, de legisladores, de plataformas tecnológicas, de cada um de nós. Queremos um mundo onde arquivos são abertos, onde transparência é padrão, onde silêncio é exceção. Então precisamos lutar por isso, exigir isso, criar sistemas que favoreçam isso. Ou aceitamos o status quo, onde segredos são normais, onde apagamento é rotina, onde os silenciosos operam livremente. A escolha está sendo feita. Agora, com cada documento classificado, com cada arquivo deletado, com cada whistleblower processado, com cada vazamento publicado, com cada lei de transparência aprovada ou bloqueada. O futuro não está escrito ainda. E documentos sobre o futuro ainda não existem. Não podem ser apagados ainda. Mas quando existirem, quando a história de hoje se tornar o passado de amanhã, quem controlará esses documentos? Quem decidirá o que sobrevive? Quem serão os silenciosos do amanhã? Talvez não sejam pessoas, talvez sejam algoritmos, sistemas autônomos, inteligências artificiais treinadas para otimizar narrativas, para minimizar conflitos, para proteger as pessoas de verdades perturbadoras, distópico. Talvez, mas também impossível, plausível, se não estivermos atentos. Então, o futuro do apagamento depende do futuro da vigilância, da resistência, da consciência coletiva, de quanto valorizamos verdade versus conforto, conhecimento versus ignorância, memória versus esquecimento. Os silenciosos existirão enquanto houver segredos a proteger, enquanto houver poder a manter, enquanto houver verdades inconvenientes, e sempre haverá. Mas a resistência também sempre existirá. Enquanto houver pessoas que se importam, que questionam, que se recusam a esquecer. E essa é a nossa esperança. Viajamos longe esta noite das antigas bibliotecas de Alexandria aos servidores digitais de hoje, dos escribas egípcios aos moderadores de conteúdo, dos inquisidores queimando livros aos algoritmos deletando arquivos. A história mudou, as ferramentas mudaram, mas o padrão permanece. Sempre houve aqueles que querem esconder, que precisam silenciar, que temem o poder dos documentos, e sempre houve aqueles dispostos a fazer o trabalho sujo, os silenciosos, em suas muitas formas, em suas muitas eras. Não são sempre vilões conscientes. Às vezes acreditam estar protegendo a ordem, a segurança, a paz. Às vezes são apenas funcionários seguindo ordens, burocratas cumprindo protocolos sem questionar, sem pensar nas consequências. Mas o resultado é o mesmo. Conhecimento perdido, memória apagada, verdades enterradas. E a humanidade fica mais pobre, mais ignorante, mais controlável. Falamos de bibliotecas queimadas, de manuscritos raspados, de arquivos destruídos, de documentos desaparecidos, de links quebrados, de dados deletados. Uma história de perda, de ausência, de silêncio. Mas também falamos de resistência, de heróis desconhecidos, de arquivistas corajosos, de whistleblowers sacrificados, de pessoas comuns que disseram não, que salvaram o que puderam, que se recusaram a deixar o esquecimento vencer. E essa é a mensagem final desta noite, que o apagamento não é inevitável, que a memória pode sobreviver, que documentos podem ser preservados, se houver vontade, se houver coragem, se houver consciência do que está em jogo. Cada documento perdido é uma voz silenciada, uma perspectiva apagada, uma verdade menos disponível para gerações futuras. E cumulativamente, ao longo dos séculos, perdemos muito, talvez mais do que jamais saberemos, porque não se pode catalogar ausências. Não se pode contar os livros que não existem mais, mas podemos fazer diferente. Daqui para frente, podemos valorizar a preservação, exigir transparência, apoiar arquivos proligar, desafiar segredos injustificados, copiar conhecimento importante, distribuir verdades. Cada um de nós pode ser um anti-silencioso, um preservador, um resistente. Não precisa ser dramático, não precisa ser perigoso, basta ser consciente, basta se importar, basta lembrar
que documentos importam, que verdade importa, que memória importa. Porque se todos esquecerem, se todos aceitarem o silêncio, se todos permitirem o apagamento, então os silenciosos terão vencido completamente e a humanidade terá perdido parte essencial de si mesma. Sua história, sua memória, sua capacidade de aprender com o passado. Então, esta noite, quando você fechar os olhos, pense nos documentos perdidos, nas verdades apagadas, nos segredos enterrados, mas também pense nos que foram salvos, nos heróis que preservaram, nas verdades que sobreviveram contra todas as probabilidades, e pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa você quer ser? Um silencioso? Um indiferente? Ou um preservador, um resistente? Alguém que diz não ao esquecimento. A escolha é sua, como sempre foi. Como sempre será. Porque a guerra pelos documentos, a luta pela memória, a batalha pela verdade não terminou. Continua agora e continuará amanhã. E você faz parte dela. Quer saiba ou não. Porque cada clique que você dá, cada documento que você salva ou ignora, cada verdade que você questiona ou aceita é um voto, é uma escolha, é uma ação nessa guerra. Se esta jornada despertou algo em você, deixe seu like, inscreva-se e comente que outros mistérios você quer que eu investigue. A verdade está escondida, mas pode ser encontrada. Se soubermos onde procurar, se tivermos coragem para olhar, se nos recusarmos a aceitar o silêncio, os silenciosos trabalham nas sombras. Sempre trabalharam, sempre trabalharão. Mas as sombras só existem onde há luz, e nós podemos ser essa luz, cada um de nós, iluminando cantos esquecidos, revelando documentos escondidos, lembrando verdades enterradas. Boa noite, durma bem, e lembre-se, a próxima vez que você ouvir que um documento foi perdido, que um arquivo foi destruído, que uma informação desapareceu, pergunte. Pergunte quem. Pergunte por quê. Pergunte o que estão escondendo. Porque as perguntas são o começo. E o começo é sempre o mais importante. É onde a resistência nasce, é onde a verdade começa a emergir, é onde os silenciosos começam a perder. Durma bem. E sonhe com bibliotecas que nunca queimam, com documentos que nunca desaparecem, com verdades que nunca são silenciadas. Porque sonhos podem se tornar realidade, se trabalharmos por eles, se lutarmos por eles, se nos recusarmos a esquecer. Os apagadores existem, sempre existiram, mas os preservadores também. E a história ainda não terminou. O último documento ainda não foi escrito, a última verdade ainda não foi revelada. A última batalha ainda não foi travada. E você está aqui, ainda acordado, ainda ouvindo, ainda pensando. E isso significa que ainda há esperança, ainda há consciência, ainda há aqueles que se importam. E enquanto houver isso, os silenciosos não terão vitória total. Nunca terão, porque a verdade, como a vida, encontra caminhos, resiste, sobrevive. Sempre sobrevive. Se lhe dermos chance, boa noite. E obrigado por esta jornada, por estas 2 horas explorando o escuro, esperando encontrar luz, esperando encontrar verdade, esperando entender um pouco mais sobre aqueles que apagam e aqueles que preservam. Durma bem e lembre, sempre lembre, porque memória é resistência e esquecimento é derrota.